bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir sobre como gerenciar melhor emoções e sentimentos, porque todos nós apresentamos alguma dificuldade na elaboração de bons sentimentos, de termos boas emoções. Isso porque, no mais das vezes, como nós não raciocinamos diante de uma emoção repentina, somos levados pela impulsividade, então reagimos mal diante de situações mais difíceis. Então é necessário o uso da consciência nesses momentos, para conseguirmos ter reações melhores e para elaborarmos melhor os sentimentos. Porque a emoção ela não é racional, mas os sentimentos necessitam da consciência para existir. É preciso utilizar partes mais nobres do cérebro, mas infelizmente isso não acontece no mais das vezes. A grande maioria das pessoas utilizam sempre a parte inferior do cérebro, que é chamado cérebro reptiliano. Diz um estudioso da área comportamental humana chamado Daniel Goleman, na sua obra Inteligência Emocional, ele diz que o arcabouço emocional que o ser humano possui hoje é muito parecido com o que tinha 50 mil gerações humanas. Ou seja, a inteligência emocional humana é pouco mais evoluída do que a do homem primitivo, que vivia lá atrás, na época das cavernas. Incrível isso, né? A tecnologia evoluiu muito mais do que a emoção humana, por isso nós vemos muitas pessoas ainda agindo vingativamente no esquema bateu-levou, porque o ser humano ainda usa prioritariamente o cérebro reptiliano, que é, na verdade, o primeiro nível da organização cerebral, capaz apenas de reflexos simples, não é como ocorre com os répteis, por isso esse nome. É chamado cérebro instintivo, tem como a característica a sobrevivência, não é? As sensações primárias, como a fome, a sede e assim por diante. Então, o termo civilizado que nós utilizamos é meio duvidoso, não é, gente? Porque apesar de termos condições para sermos melhores, isso, na maioria das vezes, não acontece, não reunimos força suficiente para agir melhor em favor disso. Por isso nós vemos tantas ações bárbaras na sociedade, né, em um mundo aparentemente evoluído tecnologicamente. A harmonia não se estabelece nas relações, presenciamos discussões, separações, inimizades e realmente atitudes bárbaras, incríveis que nos assustam. Porque falta melhor elaboração de sentimentos, né? Acompanhamos relacionamentos conturbados, desarmônicos, cheios de orgulho, vaidades, egoísmos. Então a irresponsabilidade é com a própria pessoa e com o semelhante, principalmente com a dor do outro, não é? Isso promove relações doentias, temos visto muito isso agora na pandemia. Quantas pessoas cheias de conflitos têm procurado cada vez mais os psicoterapeutas? A violência doméstica atingiu níveis absurdos, todos falam isso, demonstrando total impaciência, não é? com o outro. As pessoas vivem juntas, mas não sabem desenvolver empatia, a menor paciência que possibilite uma relação razoável. Então nós podemos dizer que poucos estão aproveitando esse momento para se transformar em alguém melhor. As reclamações são muitas e as mudanças cada vez piores, cada vez menos, né? A maioria das pessoas vive porque nasceu, mas não sabe por que vive, essa que é a verdade. Mas nós devemos entender, primeiramente, que não lidamos bem com as nossas emoções por isso, porque não sabemos o motivo da nossa vida, o objetivo existencial. E prova disso é que nós ainda somos dominados pelos defeitos morais, pelos vícios, pelas paixões. Porque desde a era primitiva o ser humano está muito mais para o instinto do que para o sentimento. O objetivo da vida humana, segundo a psicologia analítica do Carl Jung, seria atingir a plenitude através do processo de individuação, chamado por ele de si mesmo. O Espiritismo concorda com a tese junguiana, dizendo que o objetivo da encarnação humana é atingir a plenitude intelectual, espiritual e emocional,
através do desenvolvimento do amor e de todas as potencialidades que o homem possui em estado latente. A plenitude, ou si mesmo, em resumo, significa juntar, unir consciente e inconsciente, trazendo as sombras à tona para a consciência. As sombras são os conteúdos que estão no inconsciente humano porque foram rejeitados pela consciência. São conteúdos importantes, mas no momento da formação da personalidade eles se tornaram incompatíveis com as máscaras que a pessoa usa em sociedade. Seriam aqueles conteúdos que a pessoa não quis mostrar, não quer trazer à tona. É tudo aquilo de ruim e de bom também, não só de ruim. Aquilo de bom que muitas vezes escondemos para não mostrar, escondemos por preconceitos muitas vezes. Sobre isso, Carl Jung diz na obra O Homem e seus Símbolos: a psique do indivíduo está longe de ser seguramente unificada. Ao contrário, ameaça fragmentar-se muito facilmente sob o assalto de emoções incontidas. A consciência fragmentada a que ele se refere significa o desconhecimento e a negligência em relação a essas sombras. Não é que todos temos no inconsciente que precisamos trabalhá-las, assumi-las para termos equilíbrio emocional. Para conseguir alcançar o patamar de ser humano completo, integral, harmônico, é preciso abandonar o hábito de projetar nos outros, nos relacionamentos pessoais, aquilo que falta na própria personalidade. Esse ideal é prejudicado pelo costume de fugir à responsabilidade de mudança, que é o que nós estamos vendo cada vez mais. A negação, não é? Que leva a um padrão de comportamento de vitimismo, que impede a pessoa promover essas mudanças. A imaturidade emocional que leva às fugas diversas, né? Transferindo para as pessoas, né? Projetando para as pessoas nossas dificuldades e outras vezes através da distração, com futilidades, com essas coisas do mundo, para evitar se voltar dentro de si próprio. Pior é quando, diante das dificuldades, costuma se projetar a culpa das dificuldades nos outros, né? Para não se dar o trabalho da mudança própria. E isso se agrava quando a fuga se torna um hábito, né? Porque nós sabemos que tudo que é repetido, toda ação repetida se torna hábito. E os relacionamentos pessoais vão ficando cada vez piores, não é? Por conta disso. E as pessoas se sentem conflitadas, se sentem sozinhas, mesmo estando na família, mesmo estando com outras pessoas. O conflito se estabelece. E o problema de relacionamento é cada vez pior, como nós estamos falando. Então, como fazer para gerenciar melhor as emoções e os sentimentos? Toda e qualquer mudança demanda a análise de si mesmo, o autoconhecimento. É preciso entender-se. E para nos entendermos, é preciso entender que o inconsciente, ele corresponde à parte da mente humana que nós não conhecemos, né, no racional. Já falamos, são conteúdos, emoções, ideias que afetam a pessoa psicologicamente, afetam as emoções, o comportamento, mas que não é percebido, não é pela consciência. Então, logicamente, que se é assim, é preciso buscar conhecer esse conteúdo, trazer à tona e integrar a personalidade. É isso que o Carl Jung quer dizer. Isso só pode ser feito através do autoconhecimento. Isso é necessário para a solução de qualquer conflito, né? Pode parecer difícil realizar esse trabalho de integrar consciente e consciente, mas não é bem assim. Todo ser humano tem condições psicológicas e ético-morais para fazer isso, para se transformar, a não ser com exceção de pessoas com doenças mentais, né? Nós vimos que é necessário o uso da razão para a elaboração dos sentimentos, então é preciso raciocinar. É preciso cada pessoa olhar ao redor de si, questionar os porquês das coisas, por que tem determinadas atitudes e reações, né? Para ir descobrindo e trazendo à tona, observando a que tipo psicológico pertence. E nós já vimos sobre o tipo psicológico em postagem anterior, para quem quiser saber melhor sobre isso.
Não é para poder desenvolver a personalidade, não é preciso saber o tipo psicológico a que pertence e desenvolver o tipo psicológico contrário, que está lá na sombra, como nós falamos, para contrabalancear a personalidade. Rapidamente, para revermos, o tipo psicológico se trata de uma disposição geral que se observa em todas as pessoas, em relação a interesses, às referências, às habilidades. Isso determina como uma pessoa psicologicamente age e reage diante das situações da vida. Então é preciso se autoanalisar, descobrindo quais as características predominam na própria personalidade, não é? Para assim conhecer as próprias sombras e trabalhá-las em si. É preciso aprender a perceber, a se perceber, observar o que incomoda, o que nos judia. Não é preciso perguntar a cada evento perturbador e incômodo o que isso quer mostrar. Qual o motivo de minhas emoções e sentimentos estarem negativos, ruins? Qual o motivo de ter reações piores ainda, trazendo remorso, culpa, dor? Porque as emoções sentidas de forma repetida acabam por gerar os sentimentos. Por isso é importante gerenciar e controlar os pensamentos e as emoções. Então é importante nos aprofundarmos em nosso interior, não é? Entendermos um pouco sobre a estrutura das emoções e sentimentos, para nos entendendo, entendermos melhor os nossos semelhantes. Porque cada emoção nos coloca em situação que nos leva ao amadurecimento, que pode nos levar ao equilíbrio. Por exemplo, o medo nos manda ter cuidado, a raiva nos mobiliza para a fuga ou para o confronto, conforme for. Todas as emoções são impulsos que podem nos levar ao crescimento, mas se são mal trabalhadas, nos levam à infelicidade, ao conflito. Porque os nervos são sobrecarregados quando não sabemos direcionar bem as emoções, quando somos levados por impulso, não é? Pelo orgulho. Porque quando eu sinto raiva, impaciência, inveja, ciúme, tristeza e alegria, empolgação, desânimo, quando e por que sinto essas coisas? É preciso conhecer os próprios pontos fracos, não é? Os complexos que estão lá no inconsciente, para poder processar melhor os problemas da vida, os desafios. Mas é preciso fazer isso com calma, sem revolta, sem ansiedade, sem tristeza. A ansiedade só atrapalha em tudo, porque a pessoa ansiosa nunca está onde ela se encontra, não se percebe. Sobre isso, a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: todo ser humano deve ter paciência consigo mesmo, porque é lento o processo de mudança da faixa grosseira, do imediatismo, para as sutilezas da emoção dignificada. Sempre quando nos deparamos com situações de estresse, de medo, de raiva e assim por diante, devemos perceber o motivo desses sentimentos, questioná-los, enfrentá-los em nós mesmos. Porque a emoção gera o sentimento e pode criar laços afetivos profundos ou distanciar as pessoas, como nós estamos vendo. Dependendo da situação, instala-se na pessoa por conta do melindre, da raiva, da mágoa, do orgulho, não é? E do ressentimento que, se não for freado e trabalhado, instala-se o ódio, inclusive. Mas todos nós temos a oportunidade de transformar as divergências em amadurecimento, quando a situação é conduzida bem, com inteligência emocional. É preciso também barrar o orgulho, o egoísmo, não é? Através do perdão que aproxima as criaturas, porque forma uma conexão entre nós, seres humanos. Todo ser necessita desenvolver, através da disciplina, o hábito de respirar profundamente quando diante de um desafio, de uma situação difícil da existência, e lembrar, somente parando, somente não sendo impulsivo, pode-se lembrar que tem um propósito de vida, que é ser um ser pleno, completo, bom, consciencioso, solidário, um tanto mais humilde. É preciso bloquear as ações irrefletidas e impulsivas, motivadas por esse orgulho, por esse egoísmo, de tudo querer somente para si, de ter sempre razão numa demanda, numa discussão, não é? É preciso ser mais humilde, rever a situação, rever a própria conduta é importante.
É preciso parar de se deixar levar pelas ações movidas por esse cérebro reptiliano, animalizado, materialista, não é? Pelas atitudes primitivas, agressivas, bárbaras, e acionar o eu superior, divino bom. Nós temos isto dentro de nós, porque é obrigação de toda pessoa, de todo indivíduo desenvolver as suas qualidades e frear os seus defeitos e vícios. É preciso controlar a si mesmo e não aos outros, não podemos controlar ninguém. Devemos compreender que quem agride está doente, tem conflitos não trabalhados. Nós estamos vendo tudo isto. Assim como nós temos conflitos também. Daí podemos dizer, mas eu não sou saco de pancadas, não sou obrigada a aguentar ninguém. Ok, mas o que adianta reagir de forma pior do que o outro? Tentar rebaixar o outro mais ainda para se sentir vingado e melhor? Isso demonstra baixeza espiritual e emocional, só traz remorso e dor. No Evangelho, Jesus é claro sobre isso, ele permite a defesa, sim, justa, mas condena a vingança. Quando a raiva tenta dominar a emoção, é preciso lembrar que cada pessoa está em sua jornada de vida com as mesmas dificuldades nossas ou piores do que as nossas. Nós somos pessoas diferentes, sim, com respostas diversas, cada qual no seu momento evolutivo, portanto devemos compreender que ninguém muda ninguém. Cada qual muda por decisão própria, por expansão da consciência ou, infelizmente, pela dor, que é o que nós estamos vendo cada vez mais. Mas, infelizmente, quem agride ainda não consegue acessar esse eu superior e sofre muito por isso. Por isso a humanidade está tão doente, porque ignorar o sofrimento ao redor de si é a pior doença. Todas as mazelas, injustiças e desigualdades do mundo são frutos do egoísmo, do orgulho. Nós precisamos descobrir o que temos de ruim escondido lá no inconsciente e que afeta negativamente a nossa conduta e anular isto. E precisamos agregar as características boas que temos também escondidas lá no inconsciente e negamos muitas vezes por preconceito, por conveniências, por infantilidade emocional. Porque é impossível ser feliz sem isso, sem a conexão íntima consigo mesmo, sem trazer esse lado das sombras à tona, não é? Esse lado escondido no próprio inconsciente para que possibilite uma boa conexão com o semelhante também. Porque sem a troca da energia, da afetividade, a pessoa murcha, é infeliz. Nós precisamos um dos outros para viver, nós somos interdependentes. Então, sobre isso, e para encerrar a nossa reflexão, eu trouxe um ensinamento que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, sobre a lei do amor, no item 11, que é o seguinte: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda. Continuando, o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para o combater em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, pessoal, somente a bondade, a fraternidade e o amor implantará a felicidade sobre a terra. Então, façamos a nossa parte. Fiquem bem e até a próxima.